O ano é 1950, o mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial. Mesmo ano dava início à Guerra das Coreias, a Fórmula 1 se iniciava nesse mesmo ano, o Brasil passava pela sua 15ª eleição, e a TV Tupi era fundada. Mas esse é sem dúvidas, o evento mais esperado no Brasil, um evento marcado na memória do país como um dos dias mais tristes da história do futebol brasileiro. E eu te pergunto, você conhece a história da Copa do Mundo de 1950? Então fica até o final desse vídeo, mas antes disso se inscreva no canal e bora conhecer a história da Copa de 1950. A Copa do Mundo esteve em risco de não ser realizada, por causa de uma falta de interesse da comunidade internacional, até que o Brasil apresentou uma proposta ao Congresso da Federação Internacional de Futebol em 1946, se oferecendo para sediar o evento, contanto que o torneio fosse realizado em 1950, já que originalmente era para acontecer em 1949. A escolha do Brasil para a disputa realizada em 1950 não foi por acaso. Naquela época a Europa havia acabado de passar por 2 guerras mundiais, e estava em reconstrução. Sem os recursos necessários para sediar uma Copa, a FIFA decidiu e optou pela realização da Copa do Mundo no Brasil. Com esta decisão, o governo brasileiro investiu na construção do estádio do Maracanã, que na época era considerado o maior do mundo. De início a Copa de 1950 era para contar com 16 seleções, sendo elas Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Escócia, Turquia, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, México e Índia. No entanto, com a desistência de Escócia, Turquia e Índia, a Copa de 50 contou com 13 participantes. Tivemos algo inusitado nessa Copa, pois tínhamos grupos com 3 ou até 2 seleções em cada grupo, mas nada disso impediu de ser realizada a Copa. A regra do torneio era a seguinte: o time com a melhor pontuação de seu grupo avançava para o quadrangular e o campeão era decidido em pontos corridos. O time que mais fizesse ponto dentro do quadrangular era o campeão. Na primeira fase o Brasil venceu por 4-0 ao México, empatam em 2-2 com a Suíça, e venceu a Iugoslávia por 2-0. Uma das grandes decepções da Copa de 1950 foi a Inglaterra, que perdeu por 1-0 para a amadora seleção americana, uma das maiores zebras da história do futebol. O Uruguai enfrentou somente a Bolívia em Recife, e goleou por 8-0. A Itália, bicampeã do mundo, também caiu na primeira fase, mas o time não era mais o mesmo de outras Copas anteriores, devido ao trágico acidente de Superga que vitimou o time inteiro do Torino, base da seleção italiana. Os classificados para o quadrangular foram a Suécia, Brasil, Espanha e Uruguai. O Brasil, com os resultados de 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha, garantiram à seleção brasileira uma boa vantagem frente ao Uruguai. Em 16 de julho, diante de um público de 199.954 pessoas, alguns estimam cerca de 205.000 espectadores, no Maracanã, o Brasil precisava apenas empatar com o Uruguai e o troféu seria dos donos da casa. Após vitórias esmagadoras contra Espanha e Suécia, parecia certo que os brasileiros fossem ganhar o título. Especialmente quando o brasileiro Friaça abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Porém o Uruguai empatou com Juan Alberto Schiaffino e, com 11 minutos faltando para o final da partida, virou o jogo com um gol de Alcides Guiguia, tornando-se campeões mundiais pela segunda vez. O presidente da Federação Internacional de Futebol, Jules Rimet, conta um caso curioso no seu livro L'Historie merveilleuse de la Coupe du Monde. Ao término do jogo, eu deveria entregar a Copa ao capitão do time vencedor. Uma vistosa guarda de honra se formaria desde a entrada do campo até o centro do gramado, onde estaria me esperando, alinhada, a equipe vencedora.
Depois que o público houvesse cantado o hino nacional, eu teria procedido à solene entrega do troféu. Faltando poucos minutos para terminar a partida, estava 1-1 e ao Brasil bastava apenas o empate. Deixei meu lugar na tribuna de honra e, já preparando os microfones, me dirigi aos vestiários, ensurdecido com a gritaria da multidão. Aconselhado a descer devagar a escada até o vestiário, Jules Rimet ia acompanhado por delegados da Federação Internacional de Futebol, dirigentes brasileiros e guardas armados com a missão de proteger a taça de ouro. Eu seguia pelo túnel, em direção ao campo. Na saída do túnel, um silêncio desolador havia tomado o lugar de todo aquele júbilo. Não havia guarda de honra, nem hino nacional, nem entrega solene. Achei-me sozinho, no meio da multidão, empurrado para todos os lados, com a copa debaixo do braço. Jules Rimet não conseguiu entregar a taça e decidiu se retirar. Mas logo depois voltou e Obdulio Varela recebeu a taça. Rimet disse: "Estou feliz pela vitória que vocês acabam de conquistar. Cheia de mérito, sobretudo por ter sido inesperada. Com minhas felicitações." Na tentativa de encontrar um culpado para a derrota do Brasil, os supersticiosos de plantão culparam a troca do local de concentração na véspera da final, ou ainda culpam o uniforme, alegando que este deu azar para a seleção. A partir daí, a seleção abandonou o branco e passou a jogar com o seu clássico uniforme amarelo. As curiosidades e fatos sobre a Copa de 1950. A Itália tentou defender seu título com uma equipe fracas devido à tragédia de Superga, acidente aéreo que matou todo o time torino, base da seleção italiana. Alcides Guiguia, o carrasco da seleção brasileira em 1950, morreu aos 88 anos, no dia 16 de junho de 2015, exatamente 65 anos após a data que se sagrou campeão pela seleção uruguaia e sendo ele o último jogador que ainda estava vivo daquela partida. Foi a primeira Copa a ter números nas camisas. Várias seleções desistiram de participar da Copa, como França, Turquia, Portugal, Escócia, Índia e Birmânia. Em geral, os países se sentiram desencorajados pelo alto custo da viagem até o Brasil. O jogador iugoslavo Ratko Micic bateu a cabeça em uma viga do vestiário minutos antes do jogo contra a seleção do Brasil. O atacante foi obrigado a entrar em campo com atraso. Azar da Iugoslávia que, enquanto Micic ainda estava no vestiário para receber seu curativo, a seleção brasileira fez 1-0. O goleiro chileno Sérgio Livingstone se tornou o primeiro goleiro na história das Copas do Mundo a atuar com camisas de mangas curtas. Isto ocorreu nas partidas em que o Chile enfrentou a Espanha no Maracanã, Rio de Janeiro, e contra os Estados Unidos no Recife, no estádio da Ilha do Retiro. Parece que o goleiro chileno adaptou seu uniforme ao calor do Rio de Janeiro e Recife. Com a não participação da França, Bélgica e Romênia, que haviam participado de todas as Copas anteriores, o Brasil se tornou o único país no mundo a enviar suas seleções a todas as edições do Mundial, marca que dura até os dias atuais. Uma das grandes decepções da Copa de 1950 foi a Inglaterra, que perdeu por 1-0. Vitória da seleção amadora dos Estados Unidos sobre a Inglaterra é considerada a maior zebra da história das Copas, pois os ingleses participavam pela primeira vez no Mundial, e chegava ao Brasil como um dos favoritos ao título. Enquanto isso, os norte-americanos tinham uma equipe amadora formada por carteiros, lavadores de pratos e imigrantes. Em 2005 foi lançado um filme sobre a partida, chamado Duelo de Campeões. Cerca de 200 mil pessoas, quase 10% da população carioca na época, foram ao Maracanã para ver decisão contra o Uruguai. Seria o maior público da história do futebol, se não houvesse apenas 173 mil pagantes. Com isso, Brasil e Paraguai nas eliminatórias da Copa de 70, com mais de 180 mil pagantes, é o maior público oficial do futebol. O Cruzeiro de Porto Alegre foi o segundo clube do mundo a ter sua camiseta usada em uma Copa do Mundo de futebol. Isto ocorreu na partida entre México e Suíça, disputada no Estádio dos Eucaliptos em Porto Alegre. Ambas seleções tinham uniformes vermelhos e era preciso distingui-los para o jogo acontecer.
O México acabou jogando com a camisa do Cruzeiro de Porto Alegre. Listrados de azul e branco, os mexicanos perderam para a Suíça por 2-1. Esse foi o vídeo contando sobre a história e curiosidades da Copa de 1950. Uma Copa que marcou o Maracanã e o Brasil, porém isso mudaria um pouco o cenário um ano depois com a criação da polêmica Copa Rio de 1951, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, é claro, se inscrever no nosso canal para continuar explorando todas as curiosidades e histórias. Fiquem atentos para mais vídeos emocionantes sobre os segredos do nosso planeta e outros tópicos fascinantes. Até a próxima, pessoal, e lembrem-se de que a curiosidade é a chave para desvendar os mistérios do nosso mundo.